Sexta instrução do aprendiz. Colunas. Venerável mestre diz: o entendimento material de coluna para a maçonaria é o de uma viga cilíndrica vertical oca que sustenta, simbolicamente, o templo. Arquitetonicamente, as colunas possuem diversas formas de adornos, sendo encimadas por capitéis, com composições variando entre gregas, egípcias, romanas, etc. Desde que o templo maçônico deva ser entendido, principalmente, como espiritual, a coluna se torna o seu centro, o ponto nevrálgico e o comando das decisões, assim. Item a coluna pode ser considerada como o esteio, o sustentáculo e a parte principal das coisas. Primeiro vigilante diz: em toda loja maçônica existem 3 colunas representativas principais, a saber, item a do venerável mestre que significa a sabedoria. Item a do primeiro vigilante que mostra a força, e item a do segundo vigilante que representa a beleza. Quando se trabalha em oficina de aprendiz, deve ser mais destacada a coluna do vigilante, que se denomina coluna beco em alguns ritos, e o J em outros, mas sempre representando a alegria, pois é a coluna dos aprendizes, em razão de ser essa coluna o lugar onde se assentam em loja pela primeira vez os recém-iniciados. O lugar dos aprendizes é o local de quietude, a mais sábia de todas as virtudes, por isso é a coluna do silêncio, da beleza e da alegria, pois seria onde esses integrantes receberiam seus salários durante cerca de 3 anos, tempo necessário inicialmente para se formar um aprendiz maçom. Essa coluna se localiza no setentrião, por se tratar da parte menos iluminada do templo, para que, em silêncio, os aprendizes possam observar e meditar para melhor aprender a arte real. Segundo o vigilante diz: outro dever do aprendiz é o de controlar suas ideias, pois em sua coluna usará ferramentas, não para construir algo material, mas sempre na busca da própria verdade, sob sua total responsabilidade, pois, como tarefa principal, deverá estar erguendo, embelezando e dando acabamento ao próprio templo interior, porque em cada um, é lá que está a divindade, e que habitará exemplarmente esse templo. Deverá o aprendiz estar desprovido de quaisquer sentimento contrário aos princípios norteadores da sublime ordem, para que entenda o exato sentido de verdadeira luz que recebeu por meio da iniciação. O aprendiz, quando foi colocado em estado primitivo de cegueira, desprovido de metais, e nem nu e nem vestido, recebeu simbolicamente como ferramentas do trabalho o maço e o cinzel, instrumentos que, no seu descanso, serão guardados longe das vistas profanas, no interior daquela que é a sua coluna. Orador diz: a beleza é representada por seu vigilante, cujo encargo é fazer repousar em integrantes e fiscalizá-las nos trabalhos, para que ao venerável mestre resulte honra e glória ao grande arquiteto do universo. A coluna é o ponto de reunião dos aprendizes, e simboliza a delicadeza dos sentimentos nobres e fraternos do verdadeiro maçom. Essa coluna relembra a infinita sabedoria do grande arquiteto do universo que a sua força onipotente e a beleza de sua capacidade criadora, resplandece com ordem e simetria na natureza, porque demonstra o ternário sublime de sua lei, isto é, a verdade, a justiça e a harmonia. Aos ritos que denominam essa coluna pela letra J, vale mencionar essa letra é a inicial do nome do terceiro filho de Simeão, sendo este filho de Jacó, o pai dos Jaquinitas, que formaram a 21ª das 24 famílias sacerdotais dos judeus. A letra J significa homem justo e também estabelecer ou tornar estável, motivo pelo qual a coluna é tida ainda como a do estabelecimento. Secretário diz: parte dos símbolos maçônicos foi legada pelos maçons operativos aos especulativos, e outra parte pelos cabalistas, hermetistas e alquimistas, todos maçons aceitos que pertenceram às primitivas lojas especulativas. Naquela fase, eram oculistas os que legaram parte da ritualística da ordem, como a utilização de velas, espadas, painéis, etc. Contudo, as colunas são legados da maçonaria operativa, tendo seu significado esotérico ampliado pela maçonaria especulativa. Dos vestígios cabalísticos, alguns foram acompanhados por pensamentos hermetistas, sendo o caso da significância das colunas UJB, que demarcam a entrada do templo maçônico, porque é exatamente ali, entre as colunas, que se situa a porta imaginária desse templo, portanto, antes do alinhamento dessas colunas, estar-se-á internamente no edifício, mas não no templo. Cabe salientar que a ordem das letras B e J nas colunas, que depende do rito adotado pela oficina, não deve alterar a conduta e as ações dos aprendizes, de vez que em qualquer dos ritos a coluna do segundo vigilante sempre é a da beleza, ou a coluna da pedra bruta. Guarda, ou o cobridor, o diz. Como já dito, as colunas são ocas e o guardam com as ferramentas que são utilizadas apenas pelos maçons. Tais ferramentas devem ficar ocultas das vistas profanas até o novo trabalho,
porque é também ao pé das colunas que devem ser pagos os salários dos obreiros, para em seguida despedi-los contentes e satisfeitos. Assim, item como se concebe alguém satisfeito sem ter feito um bom trabalho, ou item que trabalho espiritual ou moral teria feito em prol de alguém ou alguma coisa, que o ajudasse a desbastar sua pedra bruta? Ora, de nada adiantaria relatar, examinar ou pesquisar as colunas do templo, se delas não se compreendesse seu significado mais amplo. Certamente, nada útil resultará referente ao simbolismo dessas colunas, se a porta do templo do seu eu interior estiver fechada aos ensinamentos da sublime instituição. Desta maneira, os maçons devem deixar constantemente abertas as portas de seu próprio templo, a permitir que a beleza da coluna adorne integralmente todos os seus atos, sem nenhuma exceção, sejam essas atitudes profanas ou maçônicas. Venerável mestre diz. Finalmente, o maçom com item o controle de suas ações. Item a estabilidade de suas emoções. Item a submissão de sua vontade, e item a firmeza e retidão de sua conduta, é muito provável que consiga vencer suas paixões, e somente assim, será possível fazer novos progressos, mantendo bela a própria vida, o que permitirá calçar de novo as brancas luvas ou para um novo trabalho, com a consciência exultante e limpa do dever cumprido. Que o grande arquiteto do universo os ilumine e guarde.